Vou deixar registrado aqui os resultados preliminares da aplicação da pasta Kali, um hormônio citocinina, produtinho bem interessante aí, que estimula as brotações laterais. Se você tem aí gemas dormentes nos caules dos seus anthuriums, por exemplo, Anthurium, esse produto aqui é bastante eficiente. E olha só, 3 semanas após a aplicação, é mais ou menos este o período. No último episódio de evolução do processo aqui, eu tinha falado desse inchaço que ocorreu no caule aqui, nesse toco, nessa estaquia central do Anthurium Pink Lemonade X Red Crystallinum. O início desse processo, desse teste, está aí na tela, no link para vocês acompanharem, quem quiser. E realmente, ó, desse inchaço que ocorreu numa gema dormente que estava aqui, acabou de liberar a lâmina foliar aqui. É um toco que não estava enraizado na situação. Em poucos dias, 2, 3 dias, liberou raízes com função, com capilaridades, tá? Troquei de substrato, estava no esfagno e agora coloquei num substrato enriquecido aqui, inerte, poroso, enriquecido, basicamente composto de casca de arroz carbonizada, carvão, perlita, um pouquinho de casca de pinos e tal. Sobre o substrato a gente tem cote bokashi e aplicação do querido Monstera Lab também, tá? Seja aqui na estrutura caulinar, na nova gema foliar, seja um pouquinho de drench, deixando escorrer um pouquinho aqui no substrato. Mas o ponto mais importante desse experimento, que transcorre aí 3 semanas, 4 semanas, é que a pasta Kali realmente estimulou a geminha foliar que estava dormente nesse caule. Ocorreu esse inchaço aqui, tá? É bem visível. Tem um inchacinho aqui onde está meu dedo, ó. E eclodiu aqui a lâmina foliar do Anthurium Pink Lemonade X Red Crystallinum. No caso aqui, então, é o desenvolvimento de um clone idêntico à matriz, tá? Esse insumo, então, pasta Kali, é um recurso aí muito bacana que pode acompanhar as práticas aí de nós colecionadores. Se você quer fazer propagação, se você realizar estaquias aí, cortes, principalmente cortes centrais, onde você vai encontrar gemas dormentes, a pasta Kali vai reagir muito bem, tá? No indivíduo inteiro, quando a gente tem apical e de repente a gente tem aqui umas 2 gemas dormentes, mais apical, no caso de Anthurium, eu percebi que o resultado é um pouquinho menos eficiente. Agora sim, caules puros, principalmente tocos centrais, assim, onde você tem lá um pouquinho de raiz ainda sem capilaridade, e você tem 1 ou 2 geminhas dormentes, vai ser bastante eficiente, tá? Pasta Kali, super recomendado, um insumo aí, um recurso muito legal que acompanha o dia a dia de nós, colecionadores. Começando então mais um episódio, meus queridos. E aí a gente vai falar de um assunto que eu já trouxe algumas vezes aqui, já trouxe casos e referências diferentes para falar da relação de variabilidade genética mais amplificada, quando a gente consegue desenvolver, a partir de selfie ou não,
híbridos, produção a partir de frutos, sementes de híbridos mais complexos, tá? As sementes de híbridos mais complexos, como eu já me referenciei em 2 casos anteriores aí no canal, inclusive o mais recente foi do Anthurium zara, um descendente por semente do Anthurium zara, descendente direto. A gente vai ter aí o quê? Quando o assunto é espécie, e você faz selfie, e você reproduz 2 indivíduos distintos da mesma espécie, você já vai ter lá um nível de variabilidade genética. Fato é que, por exemplo, o Anthurium trine, ele é filho direto dos Anthurium papillilaminum e jardim, aquele morfotipo específico que a gente vê no sítio e jardim. Só que o trine em si, nascido a partir de uma sementinha única lá, ele adquiriu características distintas. Quando a gente fala de Anthuriums híbridos complexos, e isso subentende ou uma mistura muito grande de espécies, ou muitas gerações cruzadas, às vezes até de uma única espécie ou 2 espécies, poucas espécies, mas gerações e gerações de cruzamentos, justamente com a intenção de aperfeiçoamento, como é, por exemplo, o Michele, o Red Crystallinum, não dá para dizer lá que eles têm um monte de espécie misturada. Eles talvez tenham no máximo 2 espécies, mas muitas gerações cruzadas para atingir aquela forma bastante encorpada, única, bem formada, bem estruturada, tá certo? Então, quando a gente tem assim Anthuriums complexos, as mudas por semente, devido à própria complexidade dos híbridos complexos, seja de novo por espécies, muitas espécies misturadas ou por muitas gerações de cruzamento, a gente vai ter uma maior incidência de variabilidade genética. A variabilidade genética desses caras complexos, dos filhos a partir de semente, tende a ser mais ampla. Você vai notar uma plasticidade maior e, consequentemente, formas mais distintas. E, obviamente, que a partir de seleção, observação, a gente consegue agrupar um número X de formas aí, talvez 5, 6, 7, 8. Quanto mais complexo é o híbrido, mais notável é essa plasticidade em termos das formas, tá? E para ilustrar o caso de hoje, agora já dá para fazer isso, eu vou mostrar para nós aqui 5 indivíduos do Anthurium burlemarx. Lembrando que todos esses carinhas são irmãos da mesma geração, da mesma sementeira. A gente teve lá uma selfie, né? O Anthurium burlemarx sofreu uma selfie, muito provavelmente a partir de polinizadores locais, né? Ou às vezes também por autopolinização, como aconteceu aqui com o Anthurium tropicans 01, como neste caso aqui aconteceu no Anthurium papillilaminum regardens, tá? Essa infrutescência aqui tá tomando praticamente toda a espádice. Isso aqui foi praticamente uma autopolinização. A minha interferência foi muito pequena na situação. E aí então, vamos falar de variabilidade genética com base referencial aqui, com os exemplos visíveis de 5 indivíduos selecionados do Anthurium burlemarx, tá? Eu demorei um pouco para retomar o assunto do Anthurium burlemarx aqui no canal, justamente porque eu estava esperando os indivíduos tomarem mais forma, né? E inclusive acentuar essa minha visão, que eu já tinha notado em outras situações, em outros casos, de como a plasticidade das formas é muito mais expressiva em híbridos mais complexos. E o Anthurium burlemarx, a bem da verdade, é possivelmente um dos híbridos complexos do Brasil aí mais interessantes, que de alguma maneira aconteceu, não se sabe bem da história, mas ele chegou naquela forma lá específica, ilustrada copiosamente aqui no canal, no meu Instagram, e daí então que a gente adquiriu plântulas. Eu ocasionalmente notei todo o processo, desde os frutinhos colados na inflorescência ainda, e aquilo um dia ia se tornar em partes esses carinhas aqui. E aí então o que eu fiz?
Eu fui notando o crescimento das plântulas e à medida que as plântulas foram saindo da forma de plântula e começando a assumir formas de pequenas mudas, eu na lupa lá fui observando as diferenças desses indivíduos aqui, desses 5, e fui selecionando para mim, justamente para trazer esse escopo aqui, essa abrangência referencial para todos nós. Eu comecei a falar aqui, mas eu acho que só de vocês observarem enquanto eu falava, já dá para notar, né, que a gente tem aqui diferenças nítidas. Obviamente, 2 carinhas aqui estão com lâminas foliares em expansão, mas são nítidas as diferenças morfotípicas, tá? São todos irmãos, todos da mesma geração filial e todas da mesma matriz, todas selfie, enfim. Cada um vai ter frações cromossômicas de todas as características que impactam na forma, na velocidade de crescimento, na robustez de cada indivíduo, na suscetibilidade ou não a partir de uma doença específica. Cada um aqui vai ficar com uma característica muito individual. São indivíduos únicos, mesmo em se tratando de selfies. No caso aqui, eles são Anthurium burlemarx X-selfie, tá certo? Tecnicamente falando, essa seria a melhor grafia. E aí, olha só. Começando com esse primeiro indivíduo aqui, ele praticamente não tem aspecto bulado e ele até o momento, tá? Eu estou analisando aqui mudas mais ou menos do mesmo tamanho e ainda vão sofrer morfogênese e pode trazer um novo padrão aqui para mim, tá? Para mim, para nós. Então nessa fase aqui, ó, lâmina foliar mais alongada, pouco bulado, tá? Característica em comum a todos é o aspecto velutino, tá? Não poderia ser diferente disso. Outra característica também, as nervuras são relativamente pouco expressivas, eles fazem mais parte lá, o próprio Burle-Marx matriz faz mais parte aí dos Dark e Velvet, né? Esse modelo de agrupamento aí que eu já trouxe para vocês, e não dos com nervuras expressivas e aveludados, tá? Então eles são os Dark Velvet. Mesmo os indivíduos que têm um pouquinho mais de nervura expressiva, é detalhe, é sutil. E esse cara então é liso, Velvet, tende ao Dark, tá? E tem essa lâmina foliar mais alongada. Inclusive a lâmina foliar anterior também, tá? Todos os 5 indivíduos aqui, talvez esse um pouco menos, eles têm os lobos bem curtos, né? Pelo menos nessa fase aqui. Esse aqui um pouquinho mais. Talvez, quando o indivíduo tiver um pouco maior, a gente vai notar lobos crescendo também, como esse cara aqui. Mas os demais aqui, ó, os lobos são bem curtinhos, são bem próximos do centro dos sinos até. E esse carinha mais ainda, tá? Essa segunda expressão de forma aqui, essa segunda variabilidade genética. Esse carinha aqui, ele lembra um pouquinho mais, ele está bem mais próximo do indivíduo que o Diego Benetti adquiriu. Inclusive ele, com muita satisfação aí, vira e mexe está postando o desenvolvimento do indivíduo dele, que tem crescido bastante rápido. Eu posso dizer que em termos cromossômicos de crescimento, esse aqui é o cara mais rápido, tá? É o que está espichando mais rapidamente, e os demais todos estão crescendo mais ou menos na mesma média. Crescimento rápido sim, tá? Não é lento. Anthurium burlemarx X-selfie não é lento. E esse morfotipo aqui, ó, é o que mais, na minha visão, se assemelha ao indivíduo do Diego Benetti. Apenas um referencial aqui, tá? Esse aqui está muito alongado e ele é bem lisão. O do Diego Benetti, ele é bulado, tá? Não sei ainda se as nervuras começam a se expressar na face abaxial aqui, ainda não. Mas em todos os indivíduos isso tende a acontecer, tá? Numa futura folha, vamos ver essa aqui, ó, que está maior. Ó lá. Essa expressão aqui, que é muito comum nos Red Crystallinum, nos Ace of Spades, nos Michelis, nesses híbridos mais complexos, essas nervuras vermelhas prolongadas aqui são bem comuns nesses híbridos complexos, tá? Então falamos desse segundo morfotipo, primeiro,
segundo. Esse terceiro aqui, ó, que interessante. Ele tem as nervuras mais expressivas um pouquinho e o bulado é mais acentuado, tá? Muito provavelmente esse é o cara aqui que, por enquanto, é o que mais se aparenta com a mãe, com a matriz, tá? Eu tenho a recordação lá, já vi algumas vezes, tenho registros em fotos, em vídeos e tal. Então esse carinha aqui é o que mais se aproxima da mãe. Bastante velutino, muito bulado, tá? Mais do que esse, inclusive, tá? Bastante bulado e com as nervuras aí um pouquinho mais expressivas em relação a esse e em relação a esse. Esse quarto indivíduo aqui, ele se assemelha um pouco ao primeiro, só que ele é um pouco mais arredondado, mais rounded, né? Não narrow, rounded. Também mesma coisa, bastante velutino, com as nervuras pouco expressivas, levemente bulado, muito menos bulado do que esse, menos bulado do que esse e um pouquinho mais bulado do que esse. De novo, nesse estágio aqui, nessa fase aqui. E esse último aqui, ele lembra bastante também do Diego Benetti, tá? Que seria esse cara aqui. Ele é um pouquinho mais bulado, mas o que mais o diferencia dos demais é o lóbulo ainda um pouquinho mais curto, tá? Ele é quase lâmina foliar anterior. Ele quase parte aí, começa a partir para um design mais deltoide. Tá longe disso, mas os lobos são meio que bem curtinhos mesmo. Na média, gente, como eu tenho aqui todo esse laboratório e tenho feito todas essas experiências, visualizações de detalhes, análises, estudos, anotações, pesquisas, compatibilidades, enfim, como eu tenho tudo isso registrado aqui, na média, eu posso dizer então que dos indivíduos que eu tenho aqui, eu tenho mais alguns outros poucos indivíduos aí, eu consegui categorizar aí, numa média, então, esses 5 morfotipos diferentes, sendo que 2 aqui, este com este, organizei por morfotipos. Esses 2 aqui, eles são relativamente semelhantes, podem ficar mais semelhantes ainda, ou podem se distanciar um pouco, tá? Esses 2 são bastante semelhantes também, podem se assemelhar mais ou se distanciar também, tá? E esse cara aqui, na verdade, ele é um único morfotipo, embora tenha outros bem semelhantes aqui a esse cara, tá? Eu não posso dizer que esse aqui dá numa incidência menor, isso não é bem verdade, tem outros carinhas aí com essa formação, inclusive a última muda oferecida lá pelo galpão, né, na vitrine do galpão, já puxa desse carinha aqui, tá? Então, assim, por um lado, o clone por corte nos traria exatamente a forma da matriz, né, que eu já trouxe aí visualmente para a gente contemplar, admirar. Por outro, tudo isso aqui também é Anthurium burle marx, né? Primeira geração filial, a partir da minha contagem, tá certo? E a gente tem aqui então algo bastante colecionável, né? Eu já começo a ouvir colecionadores querendo as formas diferentes dos Anthurium burle marx. Isso é bacana também, tá? Ocasionalmente, falando no futuro aí, esses caras vão crescer. Em algum nível vão ficar mais ou menos semelhantes à matriz. Esse aqui, na minha visão, tende a ficar muito parecido. E os demais aí? Os demais podem começar a assumir formas e características super individualizadas também, né? Então a progenie foi o Anthurium burle marx, mas a partir daí a gente pode, inclusive, quem quiser, ocasionalmente, tratar como um cultivar, desde que se identifique realmente características que o distinguem dos demais caras aí que a gente tem visto, tá certo? E aí a gente pode, vocês que estão adquirindo também, podem trabalhar com novos cultivares. O mais bacana de tudo isso aí que a gente está falando, não é o mais bacana, mas um dos aspectos bacanas é que até pouco tempo atrás, antes do digital,
antes do Instagram, principalmente, antes da pandemia, mais ou menos, de uma maneira super informal, as coisas funcionavam mais ou menos desse jeito. Só que o teto era um pouco limitado. Por exemplo, o Anthurium Red Maju, ele era um X Magnificum, mais um dentre tantos que tem no Brasil, né? Dezenas de X Magnificum. E se a gente não tivesse colocado essa planta mais ou menos no circuito que é de especialização, organização, indexação da planta, como é feito no mundo inteiro, ia ficar lá como um X Magnificum. Só que, evidentemente, o Red Maju, mediante as dezenas de X Magnificum ou X Papililaminum que existem por aí, ele realmente se destaca. Não é só uma propaganda, uma ação de marketing pelo marketing, tá certo? É um cara que, como o X Magnificum, ele se destaca, ele se diferencia. Então, a partir do Instagram, a partir do digital, a partir de todo este universo de redes sociais, uma coisa é certa: a gente começa a ter registros de uma maneira muito mais organizada, estruturada e, na minha visão, profissional. Sai da informalidade, sai do bonitinho, sai do pessoalismo e a gente profissionaliza. E, na minha visão, é um caminho sem volta, né? Esse próprio conteúdo aqui já é um registro, já é algo que vai guardar aí informações, né? Ideias a respeito desses 3 grupos estéticos, morfotipos, ou 5, é o momento agora que eu estou analisando. Daqui 1 mês, 2 meses, eu trago esses mesmos 5 indivíduos e a gente desdobra outras ideias a respeito de formas, né? Formas que os distinguem, todos sendo Anthurium burlemarx X-Self, mesma geração filial F1, no caso. Falando sobre cultivar, eu estava trocando uma ideia bem recente com o Guilherme da Tropicália e a gente estava falando exatamente desse filho quase que incomum, porque originalmente o Tropicam 01, que foi o receptor de pólen, foi uma criação do próprio Guilherme com o Antônio, né, parceirão lá dele no Rio de Janeiro, e depois eu apliquei aqui o pólen no Tropicam 01 do Anthurium Papililaminum tropicalia, ou seja, é um carinha aqui bastante Tropicalia Garden no final, uma homenagem a ele inclusive, a esses parceiros aí que eu gosto bastante, amigos e tudo mais. Esse cara é interessante por quê? Porque é exatamente o que o Guilherme falou. A priori, por enquanto, né, essa muda já está mais desenvolvida em relação aos carinhas anteriores aí do Burle-Marx. A priori, esse carinha aqui, super velutino, o toque é de um Papililaminum. Ele perdeu totalmente a sensação do toque de um coriáceo, né? No caso aí, uma variedade próxima ao Subsignatum ou próprio Subsignatum, não se sabe bem, mas o Tropicam 01 é isso, é Magnificum X, essa espécie que se tem como Subsignatum. Ele perdeu todo aquele toque coriáceo e ele é bastante velutino, como se estivesse tocando aqui num Anthurium Papililaminum, tá? É essa a sensação. A sensação do emborrachado também não existe mais, que é quando você tem um híbrido primário aí de um velutino com coriáceo. E, em geral, é o toque emborrachado que fica, como é o Delta Force, inclusive, como é o próprio Tropicam 01. E aí, o Guilherme lançou lá, pô, tá um verdadeiro Tropicam 01, só que Dark in Velvet. É aveludado e dark, né? Exatamente. Isso é bem interessante, porque, por exemplo, o Anthurium Golias, ele é uma criação que percorreu esses caminhos estéticos. O Dorito, mesma coisa. O Fort Sherman X Raffilinam, Flatsinus, também, né? Então ele tem uma forma bem própria, que seria a do Tropicam 01, né? Com o acabamento, o preenchimento dark e aveludado, tá? Então, assim, é um híbrido relativamente simples, mas cujo balanço, cujo acabamento, cuja forma final tá interessante. Óbvio que a gente vai ter que esperar crescer. Eu costumo deixar crescer esses meus cultivares aqui
até pelo menos a primeira inflorescência, tá? Porque a partir da primeira inflorescência a gente começa a ter as lâminas foliares com as formas mais adultas, né? Aqui é um jovenzinho ainda. A lâmina foliar nova nasce da base do pecíolo anterior ainda, sem prófilos e catáfilos. E ele está ficando bem dark assim, bem equiparado aos Papililaminum puros aí, né? Bem legal. Isso aí são trocas nerdísticas, trocas de detalhes entre nós colecionadores mais nerds, né? Muito bacana. Estou bem feliz com este potencial cultivar. O irmão dele aqui, ó, da mesma geração, ele também está ficando interessante. Esse é um outro indivíduo selecionado aqui. Essa lâmina foliar anterior era até mais dark, mas a nova aqui já está mais ou menos da mesma cor, tá? É um tom de verde bem bonito, bem profundo, bem de Papililaminum, só de referencial aí a olho nu para você que já tem a espécie, tá? Só que está ficando assim com esse formato. Se alguém falasse assim, ah, deve ter Clarinervium aí também, este indivíduo, poderia até passar por, né? Mas não. Esses carinhas aí do Tropicans 01 X Anthurium Papililaminum tropicalia, eles estão trazendo formas bem diferenciadas. O toque aqui totalmente velutino também, já saiu do aspecto emborrachado, né, de um híbrido primário. E tem um outro carinha aqui que eu separei também, que parece que vai ser diferente desses dois aqui. Também o mesmo irmão da mesma geração, tá? Todos eles estão aí em estufas para crescimento, então a gente já subentende que os hormônios, ou melhor, os cromossomos relacionados a crescimento, que acaba liberando mais hormônio, inclusive para crescimento, é mais acentuado nesse indivíduo. Basicamente é isso. Esse cara aqui tem cromossomos de crescimento aí mais expressivos, vamos dizer assim. E esse carinha aqui, ó, seria uma terceira variedade possível, eu estou aguardando para ver, que talvez ele fique mais alongado de todos, tá? Eu sei que o resultado da criação de Tropicans 01 X Papililaminum tropicalia foi muito legal, tá? Inclusive você, colecionador, que tem o Anthurium Papililaminum tropicalia, que é essa variedade Papililaminum, que a gente até contesta se é realmente Papililaminum devido à formação das inflorescências, né? Os caracteres de inflorescência e os caracteres de frutos, tá? Eu já falei isso para vocês. Esses Papililaminum tidos como tropicalia, eles têm os frutos mais parecidos em seus formatos com a fibesse. Para o olho do leigo é praticamente igual aos frutos de um fibesse e se distingue bem de fruto típico do Anthurium Papililaminum, tipo Regardens, tipo o próprio Fly GVS, aqui a matriz do Fly GVS, tá? Esses caras então, eles têm trazido aí condições genéticas, têm doado uma genética aí para os híbridos do tipo Dark and Velvety, né? Darks e aveludados, muito legais, tá? Então esses são os três carinhas aqui que a priori estou mantendo de maneira selecionada aqui. Futuramente esse cara, um primeiro corte vai lá para o Guilherme, né? Inclusive desses dois também, se virarem cultivares distintos, né? Esse cara não tenho certeza ainda, a bem da verdade isso também não sei, tá muito pequeno ainda para dizer alguma coisa, mas esse aqui já começa a dar mais certeza aí de um novo Dark Velvet na praça, equiparável aí a Dorito, ao Trine, a Fort Sherman Schaflinum Flatsinus, que recebeu recentemente o nome de Green Reaper. Que mais? É isso aí. São esses cultivares interessantes aí da linha Dark and Velvety. Outro cara que eu tenho a sensação, mais do que cristalino, mais do que magnífico, e que eu tenho a sensação que vai ser ótimo parental para híbridos, é o Carla Black. Essa sensação se dá basicamente
por aspectos e características que eu tenho do próprio, uma sensação, um sentimento que eu tenho do próprio Papillilaminum tropicalia ou até mesmo do Anthurium papillilaminum Hill. Esse cara aqui também, na minha visão, se eu for separar a espécie, o Hill e o tropicalia é a mesma espécie. Então foi assim, meus queridos colecionadores de Anthurium, mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, trazendo mais referências sobre variabilidade genética, sobre a questão da complexidade de híbridos e como isso impacta possivelmente em filhotes, né? Na reprodução a partir de sementes, nessa plasticidade que existe em morfotipos a partir de matrizes mais complexas, tá? E a gente vai se acostumando assim. O Anthurium híbrido do Bruno Amaral, que é do Red Crystallinum rotolante X Micheli, na minha visão tem forte tendência de você encontrar aí uma plasticidade grande, da gente encontrar aí variedades diferentes de semente para semente, de plântula para plântula, tá? Eu tô com 4 sementes, vamos torcer para prosperar. E aí vai ser um caso legal aí para trazer, para a gente verificar o quanto de plasticidade genética vai ter esses híbridos criados pelo Bruno, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu!